11h30 em ponto. Oi, gente, chegou a nossa hora. Vocês passaram bem o fim de semana? Conseguiram descansar? Eu espero que sim, porque a semana já começou agitada e com muita coisa pra gente conversar. Como eu sempre falo às segundas-feiras, que a nossa semana seja leve e cheia de boas notícias, porque a gente merece. Até 12h30 a gente fala sobre assuntos relacionados à saúde, à família, a emprego e a casos policiais também. Hoje, o que mais se fala na região é o que aconteceu aqui em São José durante a madrugada. A polícia encontrou o corpo de um menino de 10 anos em um córrego. Ele era autista e tinha desaparecido. A família estava procurando por ele e, infelizmente, o encontrou da maneira mais trágica possível, já o corpo dele morto, ele morto em um córrego aqui em São José. Letícia Keller chega ao vivo para trazer todas as informações sobre esse caso, que vem causando comoção nas redes sociais desde o fim de semana, quando ele desapareceu, né, Letícia? E agora todo mundo muito emocionado e muito triste com esse desfecho desse menininho, essa criança, né, 10 anos, encontrada morta. Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, o Samuel tinha apenas 10 anos. Ele tinha o transtorno espectro autista e ele saiu de casa. A família diz que ele saiu de casa por volta de 3 horas da tarde de domingo. Ele morava próximo ali do bairro Dom Pedro e o corpo dele acabou sendo encontrado só no começo da madrugada de hoje. Câmeras de segurança mostrou ele andando pelas ruas, registraram ele andando pelas ruas e, segundo a família, ele estava apenas com uma camiseta vermelha e uma cueca. E é exatamente isso que conseguiram pegar nas imagens, que era o Samuel mesmo. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado então pelo Corpo de Bombeiros às margens de um córrego no Bosque dos Eucaliptos. É aquele córrego Senhorinha, para quem é da região conhece por ali. Samuel, ele estava só de cueca, mas sem sinais aparentes de violência. O corpo foi encaminhado para perícia, mas a polícia suspeita que ele tenha se afogado ali naquele córrego. A polícia não descarta a hipótese, então, de um homicídio, mas a princípio não tinha nenhum sinal de violência e ele foi encontrado ali na beira do córrego Senhorinha, no Bosque dos Eucaliptos. O velório começa agora, meio-dia, aqui no cemitério Colônia Paraíso, e o enterro está marcado para as 4 horas da tarde, aqui também no mesmo local. Volto com você aí no estúdio, Marcela. A gente está vendo imagens do córrego que você citou aqui em São José dos Campos e, pelo que eu estou percebendo, você está em frente ao local onde vai ser o velório, é isso mesmo? O corpo já chegou até aí, os familiares já chegaram, como é que está a movimentação por aí? Marcela, no começo da manhã a gente chegou a ir até o ML e o corpo já tinha sido encaminhado à funerária da cidade, a funerária municipal. De lá o corpo já saiu e está vindo para cá, para o cemitério. O corpo ainda não chegou. A salinha onde vai ser o velório já está toda preparada para o velório do Samuel, mas a família ainda não chegou e o corpo também não. O velório começa agora meio-dia, então provavelmente chegue por volta desse horário, segundo os funcionários aqui do cemitério. A gente conversou, sabe, Letícia, mais cedo, as meninas da produção conversaram com um primo do Samuel. E ele disse que a família está em estado de choque, que a família está muito abalada. Ele disse que a gente poderia mostrar as imagens que a gente está mostrando agora das câmeras de segurança, até porque essas imagens foram divulgadas durante o fim de semana, porque estava todo mundo tentando entender o que tinha acontecido e, principalmente, buscar informações sobre esse menino de apenas 10 anos que tem o transtorno do espectro autista e que, quando a família se deu conta, ele já não estava mais em casa. Então o primo falou assim, olha, a gente está muito abalado com tudo, a gente não imaginava esse desfecho, claro, a gente torcia para encontrá-lo com vida, para que a gente pudesse trazê-lo de volta para casa e continuar com os cuidados a essa criança, mas infelizmente os bombeiros encontraram o Samuel já morto às margens desse córrego que a gente mostrou para vocês agora há pouco. E eles disseram pra gente, Letícia, que eles conseguiriam falar com a gente um pouco mais para frente, porque naquele momento que nós ligamos, que nós mandamos mensagem, eles estavam todos ali
trabalhando naquela questão burocrática, sabe? Que todo mundo que já perdeu alguém próximo sabe como é. Questão de liberação de corpo, enfim. E estava todo mundo muito chocado. É compreensível, claro. Vou fazer o seguinte, Letícia, qualquer novidade sobre esse caso, você volta a falar com a gente. Os familiares e os amigos estão muito emocionados, obviamente, e alguns deles disseram que queriam conversar com a imprensa sobre esse assunto, até para prestar uma homenagem ao Samuel. Então, se você encontrar com algum deles, pode me chamar que você entra novamente, combinado? A gente continua acompanhando essa história. Combinado, Marcela. Um momento muito difícil, né? Agora, imagem do Samuel Guzmão History. Essa imagem foi passada pela família. Ele já com uma arte de anjinho e a família... Aí, gente, até me arrepia falar sobre essas coisas. Ele já com asa de anjo e a família falando, comunicando aos amigos e aos familiares sobre a despedida dessa criança de apenas 10 anos que infelizmente desapareceu no domingo e foi encontrada morta essa madrugada só de cuequinha, às margens de um córrego, por volta de 00:30, aqui em São José dos Campos. A gente volta a falar com a Letícia daqui a pouquinho, a gente vai acompanhando essa história para esclarecer tudo o que aconteceu com essa criança que agora virou um anjinho, como mostra a foto divulgada pela família. Os bombeiros marítimos de Ubatuba estão à procura de um homem que desapareceu na tarde de sábado na Praia das Conchas. As equipes de resgate fizeram buscas até o final da tarde de ontem. Hoje de manhã, eles retomaram o trabalho. O que se sabe por enquanto é que o homem que está desaparecido é morador de Ubatuba. Eles interromperam as buscas ontem em função da visibilidade. Isso é normal que aconteça. E hoje de manhã retomaram as buscas para tentar encontrar esse morador que desapareceu em Ubatuba. Em Pindamonhangaba, a polícia investiga uma tentativa de homicídio a um homem que foi baleado dentro de casa. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele estava em sua residência com a namorada quando 2 homens encapuzados entraram, atiraram contra ele e fugiram. Ele foi atingido no tórax e no quadril e foi levado por familiares para o pronto-socorro. O estado de saúde da vítima, segundo a polícia, é considerado grave. A polícia quer saber agora quem são os criminosos e por qual motivo atiraram contra esse homem. Quem aí já sentiu medo de voltar para casa sozinha? Essa pergunta é direcionada a você, mulher que me assiste. Voltar da faculdade, do emprego, do supermercado, por que não? Se você respondeu que sim, saiba que você não está sozinha, muito pelo contrário. Mais de 20 milhões de brasileiras relatam já terem sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. E muitos desses relatos foram justamente nesse período de volta para casa, quando elas ficam vulneráveis por estarem sozinhas. Tanto que tem mulher pagando segurança particular. É o que a gente mostra agora nessa reportagem especial produzida pelo jornalismo do SBT. As mulheres resumem a volta do trabalho à noite em uma palavra: o medo. Por quê? Porque tem muito tarado, estrupador na rua. Era também o medo que fazia o pai da Vitória Regina, de 17 anos, buscar a filha no ponto de ônibus todos os dias. Justo quando ele não pôde ir, Vitória foi atacada por Michael dos Santos, que confessou ter matado a adolescente em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. A única coisa que fica na minha cabeça é no dia o carro ter quebrado. Não teria acontecido isso, porque eu sempre fui buscar ela. Sempre fui. Faz 12 anos que a Alexandra trabalha em hospital. Por isso, volta para casa sempre em horários pouco convencionais. Eu saio daqui às 22, né? E, assim, se der tudo certo com as conduções, eu chego em casa por volta de umas 11h30. E é uma verdadeira peregrinação. Ela pega 4 conduções. Eu não tenho mais coragem de descer e ir andando até a minha casa. São 10 minutos, assim, mas 10 minutos longos que pode acontecer tanta coisa. Além das ruas vazias e da caminhada, muitas vezes solitária até em casa, as mulheres enfrentam um outro problema: a falta de iluminação pública. Ações simples, como aumentar a quantidade de lâmpadas nas ruas e avenidas das grandes cidades e garantir que elas estejam funcionando bem, são cruciais para desencorajar os criminosos. A gente vê delegacias de defesa da mulher em São Paulo que estão
com mais de 1.000 inquéritos, tá certo? E se isso está acontecendo é porque precisa ter um olhar efetivo para enfrentar a violência contra a mulher e não deixar isso como se fosse um problema uma questão de segundo plano. As periferias tendem a ser mais afetadas porque você tem uma presença menor de policiamento. Desde que foi assaltada no bairro onde mora, no extremo da zona leste de São Paulo, Alexandra passou a contar com a vigilância desse guarda. Tudo bem? Olá. Boa noite. Vem buscar ela aqui que ela paga para nós por mês, que São Paulo está muito perigoso. Ele leva a técnica em enfermagem e outras moradoras do bairro do ponto de ônibus até em casa. Perto da meia-noite, Alexandra finalmente chega tranquila e pronta para descansar, já que amanhã começa tudo de novo. Além do medo do assalto, claro, essa questão da violência sexual é uma coisa que eu fico muito apavorada com isso, porque eu acho que isso deixa uma marca para a vida inteira na gente, né? É difícil ser mulher nesse Brasil, viu? Porque a segurança está cada dia pior. Né? Obrigada, seu Genivaldo. Até amanhã. Até amanhã, viu? Bom descanso. Obrigada. Ela resume bem a sensação que eu acho que toda mulher já teve pelo menos uma vez na vida. É difícil ser mulher no Brasil. De fato, a segurança nos deixa abaladas. A insegurança, na verdade, é uma coisa que mexe com todo mundo. A gente fica insegura de andar de ônibus e a gente fica olhando para os lados para ver se não tem nenhum cara que vai se aproximar e fazer uma coisa errada. A gente tem medo de andar tranquilamente falando ao celular. Ah, Marcela, mas os homens também? Claro que sim, mas as mulheres elas ficam muito mais vulneráveis. Por N fatores que eu acho que eu nem preciso comentar, de tão óbvios que são, não é verdade? É muito difícil, olha que ponto a gente chega. A gente precisa, como essa mulher fez, contratar um segurança particular para fazer um trecho curto, que se tivesse segurança no nosso país, ela poderia fazer tranquilamente, porque é uma coisa, ela pegou várias conduções, quando chega perto da casa dela não dá para ela ir a pé sozinha, ela tem medo, ela tem que pagar para alguém ir buscá-la, para que ela se sinta segura. Porque no dia seguinte ela tem que acordar cedo e continuar trabalhando. Olha que ponto a gente chegou. É difícil demais, né? Como é que você se sente? Você se identificou com essa matéria? Já te aconteceu alguma coisa enquanto você voltava da sua faculdade, do seu trabalho, do supermercado, da igreja, da onde for? Me conta pelo WhatsApp da redação, que é o 99752-4005. Eu sei que tem muita mulher aqui da região que também tem medo. A gente mostrou recente, eu não me lembro agora exatamente a data, mas foi recente, de uma menina que foi morta em Caraguatatuba quando ela voltava do trabalho. Vocês se lembram? A gente falou muito sobre esse assunto aqui. Já cansei de fazer reportagem de mulheres que ficavam com medo de voltar da faculdade sozinha porque o ponto de ônibus era escuro e era deserto. E elas tinham medo de serem assaltadas e principalmente de serem violentadas. Complicado demais, né? Então me conta se você já passou por isso e se você se sente segura, por que você se sente segura? Você acha que a segurança está legal ou você arrumou mecanismos para ter essa sensação de segurança? Participe porque a hora é nossa, tá bom? Ainda sobre esse assunto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que intensificou o patrulhamento ostensivo e preventivo em toda a cidade com foco nas áreas de maior incidência criminal e que apreendeu 445 infratores só no mês de janeiro. 11h43, a semana começa agitada, com muitas notícias complicadas e com chance de pancadas de chuva ao longo do dia. Vou te mostrar como é que fica a previsão do tempo para hoje nas cidades do Vale e da Serra. Nosso giro começa por Ilhabela, onde a máxima, mesmo com previsão de chuva, sobe até a marca dos 29 graus. Em São Sebastião, os termômetros podem marcar até 30 graus. Para Ubatuba, a previsão mostra a máxima de 29. 30 graus é a máxima esperada para hoje à tarde em Caraguatatuba. Eu falei que a gente ia contar para vocês a previsão do Vale e da Serra, mas a gente acabou te mostrando das cidades do litoral. Mas tudo bem, já fica aqui o registro, que tem pancadas de chuva também previstas para o litoral. E daqui a pouquinho a gente te mostra como é que ficam as temperaturas nas cidades do Vale e da Serra, combinado? Nós estamos a menos de um mês da Páscoa e esse ano as coisas estão um pouquinho diferentes. Como o preço do cacau está nas alturas, as fábricas estão diminuindo um pouco o ritmo de produção e a oferta nos supermercados vai ser menor dessa vez. A dona Regina passou, olhou, mas estava apenas pesquisando. O motivo? Caríssimo, caríssimo. Tem que dar um jeito de baixar um pouco, mas vou pesquisar ainda em todos.
Mas será que ela sabe o motivo desses preços mais altos dos ovos de Páscoa neste ano? Também gostaria de saber, eu acho que não tem motivo para isso não, viu? Esse economista explica que o encarecimento do cacau, que é o principal componente da matéria-prima dos ovos, foi o grande responsável pelo aumento nos valores. O insumo, né, a matéria-prima que é para ser feita o ovo de Páscoa, né, é o cacau. E nós temos uma certa produção aqui no Brasil, mas não é o suficiente. Então a gente tem que estar comprando também de fora. E por outro lado também, o cacau é uma commodity. Então ele segue o preço mundial em dólar. E para não sair no prejuízo, alguns fabricantes precisaram mudar de estratégia. Algumas indústrias que estão diminuindo a quantidade de cacau no ovo, quer dizer, aí a qualidade perde. E outras indústrias estão diminuindo o tamanho. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, houve uma queda de mais de 22% de ovos de Páscoa industrializados, se comparado com o ano passado. São cerca de 13 milhões de ovos a menos nas prateleiras. A grande aposta para esse ano estão nos ovos de produção caseira. Esse ano eu acho que subiu 7 a 10% a procura de chocolates. Por quê? Teve uma alta muito grande do chocolate nobre. Então as pessoas estão migrando bastante para o chocolate fracionado, querendo fazer produtos menores, a casca de 100 gramas, tá? Você consegue fazer acho que umas 10 a 12 ovos. Se você separar, vender individual, colocar um recheio, né, fazer aqueles ovos à metade, você consegue fazer lá 24 com 1 quilo de chocolate. Exemplos que existem formas acessíveis de comemorar a Páscoa sem deixar de comer aquele ovo de chocolate gostoso. Cada um dentro das suas possibilidades. Então quem pode dar um ovo grande, 200, 300 reais, 500, não tem problema nenhum. Mas aquelas pessoas que estão com mais dificuldade, né, eu acho que aí ela tem que ter um certo cuidado. Então não vai se endividar por causa disso. Já há algum tempo que eu venho percebendo que algumas pessoas buscam alternativas para presentear na Páscoa. Umas preferem abrir mão dos ovos de chocolate e escolhem outras opções doces, saborosas e com temática de Páscoa. O coelho aqui tá diferente. Não é de chocolate, é de macaron. Uma aposta da Soraya para agradar quem quer presentear de forma doce, mas sair do tradicional chocolate nessa Páscoa. Os macarrons, eles são muito versáteis. Então, assim, ele me permite criar personagens, né? Então eu faço macarrão em formato de coelho. Tenho também a impressora de alimento que eu consigo imprimir no macarrão figuras, mensagens, né? De Feliz Páscoa, que fica super bonito, e os clientes que me procuram é justamente por isso, por ser um produto que tem um certo como eu posso dizer, que linka com a Páscoa, né? Porque tem chocolate no recheio e as cores dos macarrons que encantam principalmente as crianças. Com o passar do tempo, os confeiteiros estão tentando cada vez mais incluir quem tem restrições alimentares nas festas tão saborosas. O macarrão, ele é feito com farinha de amêndoa, né? Então, ele por si só ele não tem glúten na composição. E eu tenho algumas opções de sabores, que seriam os recheios, que é só de frutas, né? Então, eu faço a geleia artesanal e aí o cliente que tem essa resistência à intolerância, né, à lactose, ele pode consumir sem problema nenhum. Então eu tenho um nicho de clientes que eu consigo atender com essa opção do zero lactose e zero glúten. E não são só os macarons que são fáceis de reinventar. Os donuts também entraram na lista, com recheios variados, opções personalizadas e também coberturas coloridas. Desde 2019, quando a gente começou a trabalhar com os donuts, as pessoas começaram a perguntar se a gente fazia personalizado para as datas especiais, e aí passou alguns anos, a gente começou a fazer e não paramos mais, porque faz um sucesso nas vendas. Inovar no presente é uma forma de fazer a economia girar. A lembrança de Páscoa diferente é mais em conta do que o tradicional ovo de chocolate.
O cliente gasta menos e os confeiteiros conseguem faturar. Não chega a ser o melhor mês do ano, mas é o segundo, assim, melhor data comemorativa do ano, uns 300% aumenta. Você pode ter assistido essa matéria, ficado com água na boca, assim como eu, e até pensado assim: Marcela, eu comeria todas essas opções, inclusive o chocolate, mas eu não posso. Eu exagerei no fim de semana, hoje é segunda-feira, eu vou tomar só água. Eu até te entendo, porque eu também seguro a onda depois de um fim de semana de exagero. Acho que isso é até normal, né? Quem nunca? O problema é que tem gente passando dos limites quando o assunto é a busca pela magreza. E quem fala isso são os próprios especialistas. Tem uma brincadeira viralizando na internet que não tem sido nada saudável, muito pelo contrário, tem sido vista com preocupação, principalmente para os adolescentes. A felicidade é magra. Magras, magras, magras. Na internet só se fala disso nas últimas semanas. Magras, magras. Para quem olha rápido, pode parecer apenas uma brincadeira, mas quando o reflexo se amplia, o que se vê é uma cultura que cada dia mais normaliza o sofrimento em busca da magreza. O problema é que essa brincadeira tem um custo alto, muito além da balança. Magras. Vídeos que incentivam o resultado da magreza das mais variadas formas, dietas radicais e o uso de medicamentos sem prescrição têm se tornado comuns. Só que a automedicação, seja por conta própria ou incentivada pela internet, pode trazer consequências graves para o organismo. É algo que pode fazer muito mal, porque na adolescência que está se formando o osso. Então, esse adolescente, ele pode ter uma osteoporose mais precoce. A pressão estética afeta a saúde física e também mental, principalmente dos jovens. Tem uma questão, no vídeo que aparece um ideal, e esse ideal acaba sendo levado como o único padrão possível. Aí você tem a causa de inúmeros sofrimentos, isso pode evoluir para um transtorno. Quem já viveu isso na pele sabe que a influência de vídeos como estes pode afetar toda uma vida. Desde pequena eu sempre fui muito mais gordinha, sempre fui muito mais cheinha. E óbvio que assim, não tem como escapar da sociedade, da cultura que a gente vive nos filmes, nos desenhos. Ao ter conhecimento da nova trend do momento, Laura decidiu fazer o inverso, se tornando porta-voz contra a corrente de compartilhamentos. Essa trend, ela romantiza o uso de Ozempic, gente. Romantiza você não ficar sem comer nada o dia inteiro, você vomitar após comer, você, assim, pelo emagrecimento, sabe? Então, assim, o quanto que esse conteúdo não é saudável para você, para sua cabeça, um conteúdo extremamente tóxico. E talvez a maior mudança não esteja na balança, mas na forma como cada um se enxerga. Eles também têm feito uso de medicamentos para perder peso de forma indiscriminada, sem uma receita, sem um acompanhamento profissional, que muitas vezes pode gerar outros problemas ainda maiores. Quando a gente fala de receitas mágicas, principalmente as que vêm da internet, isso é muito perigoso. Você que está me assistindo, que tem adolescente em casa principalmente, cuidado com o conteúdo que ele consome nas redes sociais. Você que é criador de conteúdo, você que costuma compartilhar mensagens nas redes sociais, isso inclui o WhatsApp, cuidado com o que você compartilha. Às vezes a sua dica para alguém emagrecer pode causar um problema ainda maior para essa pessoa. Ajudar é ótimo, é sempre muito bem-vindo, mas cuidado com o tipo de conteúdo compartilhado. Você vai entrar numa trend só para ser engraçadinho nas redes sociais, cuidado. O que você posta, todo mundo é influenciador. Se você influencia negativamente, ainda que seja uma pessoa, putz, você está no caminho errado. Então, cuidado com o que você compartilha, combinado? Cuidado com essas trends. Não é para ser engraçadinho, isso tudo tem uma causa, isso tudo tem uma consequência, principalmente. Então, vamos puxar a responsabilidade para a gente também e evitar problemas maiores. Tem uma mensagem que chegou agora há pouco para mim, do Fabiano, ele falando, assim como todo mundo, super emocionado e consternado com a morte
daquele menino autista de 10 anos que o corpo foi encontrado nessa madrugada em um córrego aqui em São José. Fabiana falou o seguinte: Marcela, bom dia, meu filho tem 12 anos, é autista também, eu fico sempre em cima dele, sou pai e mãe para ele, meus sentimentos à família. Fabiano, que essa família tenha muito conforto de Deus, seja lá qual for a sua religião. Para um minuto, manda boas energias para essa família, porque eu tenho certeza que eles estão precisando e muito. A Letícia Keller está na porta de onde vai ser o velório desse menininho de 10 anos, ela volta a conversar com a gente ao vivo agora. Letícia, muitos telespectadores estão emocionados e mandando boas energias para a família, que com certeza está passando por um momento muito, muito, muito difícil, que é essa despedida de uma forma tão trágica dessa criança de 10 anos. O corpo já chegou aí ao velório, Letícia? Bem-vinda de volta. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que estão chegando agora no Hora do Vale. O corpo ainda não chegou, mas a expectativa é que chegue agora por volta de meio-dia. E eu tô aqui na frente, do cemitério esperando. Não tem ninguém da família aqui, mas a sala onde será velado o corpo de Samuel, de 10 anos, já está preparada. Para quem está chegando agora no Hora do Vale, o Samuel era um menino autista de 10 anos que foi encontrado no córrego Senhorinha, no Bosque dos Eucaliptos, ali na zona sul de São José dos Campos. Ele tinha saído de casa por volta de 3 horas da tarde, segundo a família, e desde então a família percebeu que ele não estava dentro da casa e iniciou as buscas por ele. As câmeras de segurança conseguiram registrar ele andando, correndo, na verdade, pelas ruas próximas dali da onde ele morava, que é no Dom Pedro, aqui na zona sul de São José. Ele estava apenas com uma camiseta vermelha e uma cueca. Aí por volta da meia-noite de hoje, a polícia, o corpo de bombeiros, encontrou o corpo do Samuel, que estava nesse córrego que fica ali no Bosque dos Eucaliptos. Eu estou aqui na frente do cemitério Colônia Paraíso, onde vai acontecer então o velório agora a partir do meio-dia, e do meio-dia até as 4 horas da tarde, e às 4h30 o corpo será sepultado. O nosso prefeito, o prefeito aqui de São José dos Campos, Anderson Farias, ele postou uma nota de condolências à família. Eu vou ler agora para vocês. É uma notícia que nos entristece profundamente. O pequeno Samuel, que estava desaparecido, foi encontrado sem vida. A causa ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Desde que tivemos ciência do caso, mobilizamos nossas equipes do CSI, GSM, para auxiliar na localização e acionamos o apoio social para prestar assistência à família. Minha solidariedade a todos os familiares e amigos neste momento de dor. Que Deus traga força e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Essa é uma mensagem que o prefeito de São José dos Campos postou em suas redes sociais. O prefeito Anderson Farias postou em suas redes sociais para confortar, mandar uma mensagem de conforto para a família do Samuel. É isso, Marcela. A gente aguarda aqui na frente a chegada do corpo de Samuel para o velório. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Letícia. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Qualquer coisa você volta a chamar a gente. Até daqui a pouco. Pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre oportunidade. Tem algum advogado me assistindo? Fiquem atentos, porque a OAB está com vagas abertas e já já eu te conto quais são essas vagas. 11h58, volto já. Mais notícias, você confere tudo da política e da economia, da região e do país. Empreendedorismo, meio ambiente, comportamento e cultura também passam por aqui. Eu sou Gabriela Leite e a gente se encontra às 7h20 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na TH+ SBT. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes, mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união.
A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. Chegou a hora de renovar o visual. Vem pra Becker Calçados e descubra as melhores marcas e tendências de calçados femininos. Além de confortáveis, eles têm qualidade e um precinho que cabe no seu bolso. E o melhor, você ganha 10% de cashback na sua próxima compra. Para os atletas de plantão, temos os tênis de alta performance, tanto para ajudar você na sua corrida ou para dar aquele up na hora de fazer seus exercícios. Não fique de fora. Passe já em uma Becker Calçados. Becker Calçados, as melhores marcas, pelos menores preços. Hoje, 2:30 da tarde, as derrapadas começam a aparecer. Me diz uma coisa, por que desde que você voltou de viagem, você tem me chamado de senhora? O Carlinhos está no chão da sala e parece muito mal. Meu Deus, Carlos Daniel, você não se importa? Não, mãezinha, não está morto, é o ataque de sempre. Qual é o problema, Paula? Você não sabe mais o que meu filho tem? Hoje, 2:30 da tarde, a Usurpadora. A gente já volta do intervalo falando sobre oportunidade. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está com inscrições abertas para profissionais que queiram prestar assistência jurídica de graça. Ele precisa se inscrever no site da Defensoria. As inscrições estão abertas e vão até o dia 30/4. Esse serviço é um serviço complementar à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo provê advogados para aqueles que não têm condições de contratar um. Então, passado pela triagem, ou seja, aquelas pessoas que a família receba menos de 3 salários mínimos, ou 4, quando a família tiver mais de 5 pessoas, ela tem direito a um advogado gratuito pelo Estado. Como a Defensoria não tem condições de alcançar todo mundo, porque o Estado de São Paulo é muito grande, ela firmou uma parceria com a OAB, então ela nomeia advogados para dar condição de atender essa demanda e promover justiça para todo mundo. Existem algumas formas. A primeira é quando ela quer entrar com a ação. Então ela procura a Defensoria, onde há Defensoria, onde não existe prédio da Defensoria, cidades menores, vá na OAB. A OAB faz esse serviço. Leve os documentos que você acha interessante para o seu processo e lá vai ser nomeado um advogado para você ingressar com a ação. Se alguém estiver te processando, leve aquele papel que o oficial de justiça levou, aquela carta de citação, leve até a OAB para que ela possa nomear um advogado para sua defesa. Criminal é automático. Se você não nomear um advogado, o Estado vai nomear um para você. E para algumas questões bem específicas, por exemplo, violência doméstica, se a mulher foi na delegacia e a delegacia não atendeu a contento, ela não saiu de lá satisfeita, a delegada entendeu que não cabia medida protetiva, procure a OAB. A Defensoria tem uma nomeação específica para a defesa da mulher vítima de violência doméstica. E, nesse caso, não é necessário triagem. Qualquer mulher em estado de vulnerabilidade que não tenha sido atendida pela delegacia ou ache que não foi bem atendida, a OAB e a Defensoria nomeará um advogado para representá-la e entrar com a medida protetiva se assim entender cabível. O advogado que quiser participar precisa estar inscrito na OAB, ter um escritório próprio com endereço e ter o número de INSS, porque o Estado recolhe o imposto. E quem precisa do atendimento deve ter em mãos RG, CPF, comprovante de endereço, além dos documentos e certidões referentes ao processo. Falei de oportunidade para os advogados, mas essa não é a única oportunidade que está chamando a atenção, não. Muito pelo contrário, tem muitas outras boas oportunidades. Uma delas é oferecida pela Compacta Print, detalhe, com condições especiais para quem assiste a Hora do Vale. É a hora da oportunidade, tá na hora
de você ter o seu próprio negócio. E se a dica do Ari, a dica é boa, Compacta Print. Claro, gente. Afinal, né, Marcela, as oportunidades, gente, elas não esperam, mesmo. Elas passam. Então, invista na área de alimentação que está bombando e adquira já o quê? Olha só que bonita. Uma modeladora, mais uma maceira portátil de 5 quilos da linha Black Knox, as melhores do mercado. E fature alto, fature muito, produzindo e vendendo, ó. Todas essas delícias em vários tamanhos e formatos. E para isso, você já sabe, basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto. Que o resto, a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura alto, fatura muito. Simples assim. Afinal, né, Marcela? É o que a gente sempre fala. Onde tem festa, tem o quê? Tem dinheiro. Então ligue já, 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Frete grátis para todo o Brasil, mais uma fritadeira elétrica e um kit de brindes exclusivos. Para isso, tem que ligar e ligue agora, não perde tempo. 0800 666 0000 e tem o seu próprio negócio. Compacta Print. Quem tem, tá bem, vem! A semana começa difícil para o torcedor do Taubaté. O time não foi bem na partida contra o Primavera. O repórter Pedro Coralha conta como foi esse jogo. Fala, Marcela. No domingo em Taubaté, mesmo estando no outono, a estação foi a primavera. Por quê? O time visitante veio até o Joaquinzão e venceu por 2-0. No primeiro tempo, o meia Richard aproveitou uma bola que sobrou de um cruzamento na entrada da área e chutou no canto do goleiro Douglas, que nada pôde fazer. 1-0 para o time visitante. Na segunda etapa, o Taubaté mexeu algumas peças e voltou melhor, tanto que conseguiu até mesmo um pênalti. Na cobrança, Lucas Venuto posicionou a bola, foi para a batida, mas o goleiro Vitão estava lá e impediu o gol de empate do Taubaté, para desespero da torcida. E nos minutos finais, Pedro Arthur, aproveitando um bate-rebate dentro da área, conseguiu anotar o segundo gol dos times visitantes, que leva agora para Indaiatuba uma vantagem muito tranquila para o jogo da volta, que acontece no próximo sábado. E nós conversamos com o goleiro Vitão, que falou sobre ter pego o pênalti aqui no Joaquinzão, e também com o técnico Alberto Félix, que falou um pouquinho sobre o que ele achou da derrota dentro de casa. Primeiro, agradecer a Deus por este momento, é um momento muito importante para a equipe, e sempre a gente estuda junto com os analistas, com o treinador de goleiro, então a gente tem uma base, mas ali, graças a Deus, pude ser feliz, acertar o canto e fazer uma boa defesa que ajudou a gente a chegar com uma vantagem para o jogo em casa. Quando aconteceu o gol, foi justamente em um momento que nossa equipe estava em crescimento, né, dentro do jogo. Aconteceu, foi uma fatalidade, né, que eu diria, né, por ter acontecido, né, um lateral ser cobrado tão rápido. No momento assim eu achei que tinha sido uma reposição rápida do Gandula, né, para o jogador, mas não, a bola bateu na placa e voltou. Nossa equipe, né, com tudo, né, que já passamos aqui, já demonstrou que tem condições de enfrentar qualquer equipe, né, de igual para igual, como eu acredito até que tenha sido hoje, né, claro, um volume de jogo melhor, uma equipe que soube, né, aproveitar bem as oportunidades que teve, isso aí é inegável, mas aqui a gente está trabalhando aqui sabendo que temos aí grandes possibilidades, acreditando que a gente pode reverter esse placar ainda. Os jogadores estão confiantes, como eu disse, sentidos, né, tristes com o resultado, que a gente não pode de forma nenhuma, né, agir diferente agora, né, com relação ao sentimento, mas a gente sofre um pouquinho agora, né, mas consciente, né, de tudo que podemos estar fazendo. Marcela, a situação está complicada para o torcedor do Taubaté. Tem aí que se preparar, tentar acalmar o coração, porque ainda restam 90 minutos. Claro que é uma situação muito difícil, mas enquanto tem bambu, ainda tem flecha, como diria o outro. Combinado? Então no próximo sábado tem Primavera e Taubaté jogando lá em Indaiatuba, e a TH Mais SBT estará presente cobrindo, quem sabe, o tão sonhado, difícil, mas sim possível acesso do Esporte Clube Taubaté à elite do Campeonato Paulista. Do Joaquinzão, Pedro Coralha. Valeu, Pedro. O fim de semana passou e a minha pergunta vai para você que tem criança na família. Vocês brincaram com essas crianças? No próximo bloco a gente conversa sobre isso. Tem muitas famílias apostando em brincadeiras que não são tão tecnológicas, não. Como é isso aí na sua casa, hein? Me conta pelo WhatsApp da redação, 99752-4005, 12:09. Volto já.
programa Chega Mais Vale. Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja a nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família pra sua família, Chega Mais Vale. Ei, mulher, o seu mês chegou aqui no Auto Shopping da cidade. São mais de 300 opções de veículos e condições especiais para você sair de carro novo. Vem aproveitar o mês das mulheres aqui no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Toda atitude conta no cuidado do seu melhor amigo. Leve no veterinário regularmente. Tenha as vacinas sempre em dia. Não deixe de dar aquela voltinha com ele. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. A gente sabe que a educação brasileira está no rumo certo quando vê que agora a Alice pode frequentar uma creche. Que a escola do Rodrigo tem uma quadra novinha para ele treinar. E que a Catarina conseguiu uma vaga na escola de tempo integral do lado de casa. Só em 2023, o governo federal concluiu 650 obras da educação. Algumas estavam paradas há anos. Isso é bom para todo mundo. Pela primeira vez, as crianças de Bagre, no Marajó, vão ter uma creche perto de casa. E com a retomada das obras, teremos outras 740 mil crianças e jovens, ocupando novas vagas em creches e escolas por todo o país. Consulte as obras que já estão sendo retomadas em gov.br/MEC. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Tá com o celular na mão? Aproveita e segue o Insta e o Facebook da TH Mais SBT. Lá tem notícias, bastidores, cortes dos programas e muito mais. Hoje, 3h30 da tarde. Simbora fofocar! E tem fofoca boa e quente com tudo, Brasil! E você vai ter que se acostumar. Você aí de casa não pode perder. Fofocalizando! O setor de brinquedos está cada vez mais movimentando a economia. No ano passado, o setor movimentou quase 10 milhões de reais. Isso mostra que muitas famílias estão incentivando mais e mais o brincar na rua, brincar com jogos educativos e equilibrar o uso das telas para estimular melhor as crianças. A Helena tem um mundo de diversões dentro de casa e aqui nada de eletrônicos, viu? Tudo é em forma de brincadeiras, brinquedos e jogos. Um jeito que a mãe encontrou de desenvolver o processo de aprendizagem social e cognitivo da filha. Totalmente brinquedos educativos. Totalmente. Brinquedos com sons de chuva, quebra-cabeça, pescaria. Ela não tinha 1 ano ainda, ela já ganhava brinquedos sensoriais para tato, coordenação motora. E aprender a socializar com os amiguinhos. Ela ganhou mais habilidade, criatividade, o desenvolvimento dela cognitivo. Ela tem muita habilidade em criação, roteiros, assim, na cabeça dela, ela vai criando roteiros, monta os cenários, ela monta a cidade, monta a fazenda, e isso foi devido aos brinquedos, a introdução dos brinquedos, sempre priorizando os educativos. E crescendo imersa nesse mundo, a pequena Helena tem suas brincadeiras favoritas. Minha brincadeira favorita é pega-pega e esconde-esconde. Escolinha com as minhas bonecas. Você tem muitas amigas? Sim. E vocês se divertem? Sim, bastante. Nos últimos 5 anos, o mercado de brinquedos no Brasil cresceu 36%. Foram mais de 10 milhões de reais só em 2024. E com a ascensão do setor, a expectativa de crescimento para esse ano pode passar dos 4,5%.
A Sandra tem essa loja de brinquedos educativos em São José dos Campos há 3 anos. De lá para cá, ela viu crescimento na procura dos pais por diversão para pequenos sem depender das telas. Eu sou fisioterapeuta e estou ainda na fisioterapia e eu sempre usei muito brinquedo educativo para trabalhar com os meus pacientes. Então aí eu tive a ideia de montar uma loja de brinquedos educativos para poder ajudar outros profissionais da saúde. Eu percebi que o mercado estava crescendo. Foi bem antes da pandemia, quando eu vi a curiosidade de outros profissionais. Eu era professora de pós-graduação, querendo saber como é que eu fazia para sessões de fisioterapia serem menos monótonas para os pacientes. Tudo pensado na melhora do desempenho educacional e cognitivo. Eu sempre pergunto, né, se é um presente de aniversário, qual que é a idade da criança, uma criança mais ativa, mais quietinha, aí a gente indica o brinquedo. Ou se vier um profissional da saúde, a gente pergunta qual que é o ramo, se é fono, se é físio, se é médico, se é para um consultório e que tipo de pacientes que a pessoa atende para a gente indicar o melhor brinquedo. E a gente está vendo um crescimento grande do mercado, mais ou menos uns 40% no crescimento da venda de brinquedos, principalmente dos segmentos de jogos de tabuleiros e brinquedos educativos. Uma tendência que traz benefícios não só para os empresários, mas para aqueles que entendem a importância do brincar na infância. Brinquedo é investimento, não precisa comprar brinquedo caro, não precisa ter aquele brinquedo caríssimo, porque as crianças elas têm que desenvolver a criatividade delas. Então, basta ter algumas opções e elas, por si só, elas já se desenvolvem, elas montam cenários, então não precisa ser nada caro. Na prática, sentar no chão, brincar com as crianças, fazer com que os pequenos sejam estimulados. O que isso pode trazer de benefícios a médio e longo prazo também, hein? É o que a gente vai saber agora. E a gente vai saber com quem entende desse assunto, com a psicóloga infantil, Tamara Latifa. Bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Bom Obrigada. dia. Obrigada a você. Tamara, vamos lá. A gente sempre ouve, fala assim, quando as crianças brincam, elas são estimuladas a criar, a desenvolver habilidades. Isso, de fato, acontece. Isso não é coisa de vó, não. Isso de fato acontece. Não, com certeza. Muitas vezes a gente, como adulto, acaba vendo a brincadeira como uma simples diversão. Mas é durante o brincar que a criança vai desenvolver todas as habilidades necessárias para que ela cresça de forma saudável, né? Em todos os pilares aí do desenvolvimento. Então, habilidades que vão ser bases para a vida adulta. Tem gente que fala assim, deixa brincar sozinha que aprende mais fácil. Tem outras que falam assim, não, brinca junto. Tem alguma fórmula ou a gente tem que respeitar a característica de cada criança? Tem umas que gostam mais de brincar sozinha, outras que precisam desse estímulo. Como que a gente lida com isso em casa? Vai depender bastante da idade, né, da criança e lembrando que sempre a brincadeira é a forma como a gente vai criar vínculo com a criança, né, onde a gente vai criar conexão. Então é muito importante sim que a gente possa, né, que a gente consiga, e as pesquisas mostram que pelo menos 15 minutos por dia ter esse brincar junto. Mas é legal também que a criança brinque sozinha, para que ela desenvolva sua imaginação, né, sua autonomia, sua independência. E esse brincar junto se possível, longe do celular, o adulto, e entrando no mundinho deles, ainda que a gente não entenda muito bem aquela brincadeira, é isso? Com certeza. Quando a gente pensa aí nas telas, lógico que a gente tem alguns jogos, né, que são pedagógicos, mas tentar diminuir o máximo possível, né? E a gente pensar em outras brincadeiras, porque as outras brincadeiras, sem ser as telas, é que a gente vai conseguir desenvolver, né, habilidades motoras, de comunicação, habilidades emocionais. Então, o ideal é que a gente tente brincar com essas brincadeiras. E aí, sentindo cada criança, que cada uma criança gosta. A gente pode aproveitar dessas brincadeiras para ensinar de uma maneira lúdica coisas que a gente quer passar para as crianças. Por exemplo, a gente está brincando, eu no caso com a minha filha, a gente brinca de boneca, eu posso ir ensinando para ela, nossa, essa bonequinha fez isso não é legal, olha que legal que essa bonequinha fez, ou uma brincadeira de carrinho. A gente pode ir aproveitando a brincadeira para ensinar, ou é melhor que não, que a gente entre no mundo deles e pronto?
Com certeza. Pode? Pode, Ufa. com certeza. É sempre, né, um pouquinho de cada. É legal ir sentindo a criança e deixando o brincar livre, mas é onde também a criança aprende sobre o mundo, né? Durante o brincar que ela vai aprender como o mundo funciona, os papéis, ela vivencia diferentes papéis, aprende sobre valores, a respeitar. Então, por isso até que a terapia infantil, a gente sempre fala para os pais, é através do brincar, é lúdico, porque é ali que a criança consegue expressar todas as suas emoções, seus sentimentos, aprende a gerenciar suas emoções também. O dividir, né? Aprende a lidar com frustração. Então, é durante o brincar que a gente vai, né, ensinando todas e estimulando todas essas habilidades. Muito bem, eu sei que a semana está só começando, tem muitos papais, muitas mamães que conseguem brincar mesmo só no final de semana, mas tenta tirar esses 15 minutinhos por dia durante a semana, para no fim de semana você ter mais tempo livre ainda com o seu filho, com a sua filha. É um desafio, a gente sabe, você também é mamãe, Sim. A gente que trabalha fora principalmente tem um monte de coisas para fazer, mas o que a gente vai deixar de melhor nessa vida é o jeito que a gente cria os nossos filhos, certo? Com certeza, e da gente pensar no brincar simples, né? Desenhar uma folha com papel, a gente já vai estar desenvolvendo. Às vezes a gente fica pensando em, né, brinquedos muito interessantes, mas na verdade o simples faz sucesso. Faz sucesso, com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Boa semana para você, viu? Boa semana para nós. Obrigada. Pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente fala sobre algumas mudanças viárias em São José e em Taubaté. 12h21, volto já. Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina, no SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. A CGTEC é uma empresa especializada em security e facilities e atende especialmente condomínios residenciais, comerciais e empresariais. A CGTEC tem sede própria e atende as maiores regiões de São Paulo. Portanto, na hora de contratar sua próxima empresa de segurança e facilities, chame a CGTEC. Acesse cgtec.com.br ou ligue 0800 000 0005. CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Investir com segurança é aplicar o seu dinheiro com quem entrega resultados. São 8 empreendimentos concluídos e 10 em andamento. Esdras Construtora, há mais de 15 anos construindo confiança. Hoje, 10h20 da noite. Aqui, elogios não são economizados. Você tem uma voz maravilhosa, você me lembra do Elvis Presley brasileiro. Mas, para isso, é preciso fazer por merecer. No programa do Ratinho. Toda semana eu falo com vocês sobre algum produto da Comevap, não é verdade? Mas, poxa, gente, não tem como não destacar os produtos dessa referência em laticínios aqui na nossa região. Dessa vez eu quero chamar a sua atenção para essa delícia aqui, os iogurtes. Com aquela qualidade e leveza que vocês já conhecem, os iogurtes Comevap estão disponíveis em 3 deliciosos sabores. O azul é o tradicional, o iogurte natural, sabe? O amarelo é sabor mel, delicioso e docinho na medida. Já o da embalagem rosa é o sabor morango, sucesso com adultos e crianças. É gostoso? Muito!
Quem prova, aprova. Mas incluir o iogurte Comevap no seu dia a dia é mais do que sabor, é ter um alimento que tem uma série de benefícios para a nossa saúde. O iogurte Comevap ajuda na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino, é rico em cálcio, em proteínas, só tem vantagem, gente. É bom para um lanche rápido, saudável, é super versátil para usar em vários tipos de receitas também. Eu adoro, por exemplo, usar o iogurte natural para fazer molho de salada. Experimenta e depois me conta. Quer conhecer melhor a linha Comevap? Então acesse o Instagram @ComeVapOficial. Laticínios Comevap, garantia de qualidade. A gente curte juntos agora imagens ao vivo de Campos do Jordão e eu aproveito para te passar como é que fica a previsão do tempo nas cidades da Serra e também do Vale. Em São José dos Campos, mesmo com chuva, a máxima sobe até a marca dos 29 graus. Em Taubaté, a máxima também pode chegar a 29. Outra cidade que pode registrar máxima de 29 graus é Cachoeira Paulista. Fechando nosso giro, vem Campos do Jordão, com máxima de 22 graus hoje à tarde. Atenção motoristas que circulam pelo centro de São José dos Campos. A partir de hoje, o tráfego entre as avenidas João Marçom e Teotônio Vilela ficará parcialmente interditado. É que começa uma nova fase de um novo viaduto. A gente colocou uma matéria no nosso site, o thmais.com.br/vale, te mostrando todos os detalhes desse novo viaduto e também as rotas alternativas para que você não perca tempo ali no trânsito na região central de São José, tá bom? Falando nisso, tem alteração no trânsito de Taubaté também. A rua Nabor Antônio Crosariol, no bairro Estoril, está interditada por causa de uma obra da Sabesp. A interdição vai até o dia 30 de março, próximo domingo, e os detalhes da mudança no trânsito em Taubaté você também confere no nosso site thmais.com.br/vale. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está no canto superior do seu vídeo para que você possa acessar não só essas notícias, mas tantas outras notícias preparadas com confiança e credibilidade da nossa equipe do TH+ SBT na internet também. Falando em confiança e credibilidade, deixa eu chamar Lucas Tavares para esse nosso estúdio de hoje, porque daqui a pouquinho tem o SBT Esportes Vale. Lucas Tavares tem todas as informações do fim de semana esportivo. Torcida do Taubaté, a gente já adiantou aqui com a participação do Pedro Coralha, que estava eufórica depois da vitória contra o São José, mas agora está de cabeça quente, né, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, mas realmente a torcida do Taubaté, que tinha vencido o clássico, estava com muita confiança, enfrentou o Primavera, que já sabíamos da dificuldade, e acabou perdendo o jogo por 2-0 em casa. Calma, torcedor, nada está perdido, obviamente, porque estamos falando de futebol e o futebol é uma caixinha de surpresas. Porém, ficou muito difícil agora para o Taubaté reverter esse placar fora de casa, tendo que vencer por 2 gols de diferença, pelo menos para levar a partida para as penalidades. Mas enfim, tudo pode acontecer, os detalhes do jogo a gente vai contar para você. O Taubaté que desperdiçou algumas chances, teve pênalti perdido que poderia ajudar, né? Um 2-1 seria talvez um pouco mais leve, mas ainda assim resta ao torcedor e os jogadores do Taubaté acreditar na possibilidade que, assim como o Primavera veio aqui e fez 2-0, por que não o Taubaté também não pode jogar fora de casa e fazer esse 2-0? Daqui a pouquinho então você vai acompanhar como é que foi esse jogo de futebol. Semana de clássico importante, tem final do Paulistão, tem jogo da seleção brasileira, amanhã joga contra Los Hermanos. Jogo dificílimo e crucial para a seleção engrenar de vez, então, na tabela das eliminatórias. Tem o João Fonseca, que está muito bacana, e hoje, mas também muito bacana, que a gente vai mostrar para vocês, é o seguinte, você já imagina, é que você torce para a Portuguesa, certo? E o Henrique torce para o Corinthians. Sim. Mas tem um casal que a gente vai mostrar para o nosso telespectador, que um torce para o Corinthians e ela torce para o Palmeiras. Você já pensou essa semana o que vai acontecer nessa casa? Oh, meu Deus, que Deus abençoe vocês, casal. Que vocês tenham muito amor para superar essa fase. E muita paciência, porque alguém respeito às diferenças. Justo. E alguém esta semana vai ficar chateado, não vai ter jeito. Ai, então, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouco dessa rotina desse casal que se prepara para o derby de quinta-feira. Combinado. Quero saber como é que eles vão resolver esse BO em Você já casa. pensou, né? Ai, Você já Jesus. pensou.
tá tenso, seja lá qual for o resultado. Exatamente. Bom, então até já no SBT Esportes beijo, Vale. bom programa pra você e boa semana. Pra você também. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu vou puxar a orelha de um telespectador. Ah, se eu vou. Ô, Genésio de Campos do Jordão, recebi sua mensagem hoje, você tava sumido, hein? Não some, rapaz. Quando vocês somem, quando vocês ficam uns dias sem mandar mensagem, eu fico falando, cadê fulano? Cadê? Eu tava sentindo sua falta, Genésio. Ele mandou mensagem dizendo que tava com saudade de mandar mensagem. Ah, bom, porque nós também sentimos a sua falta, viu? Um beijo pra você e um beijo pra todos os telespectadores que me fizeram companhia nessa nossa hora de segunda-feira. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Amanhã, 11h30 da manhã, tem mais, combinado? Um beijo, boa semana e até amanhã. Tchau.